Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau completa. Depois eu gravo um vídeo, e vou ensinar aí como resolver as equações incompletas. Mas antes de aprendermos a resolver as equações completas, nós temos que conhecer uma equação do segundo grau. Então o que é uma equação do segundo grau? É toda a equação que está escrita nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então a equação do segundo grau está escrita nessa forma, neste modelo. Mas quem é esse A, este B e este C? Vejam só. O A, o B e o C, A, B e C, são números. Então, A, B e C vão representar números reais. Então, vou colocar aqui o símbolo dos números reais. Sendo que o A nunca pode ser zero. Então, o A tem que ser diferente de zero. Já eu explico por quê. Então, aqui, olha. A, B e C vão representar números. Toda a equação ela vai ter a igualdade e vai ter a incógnita, que no caso aqui é o nosso x. Quem está grudado aqui, turma, olha. Quem está grudado aqui no x ao quadrado vai ser o A. Quem está grudado no x vai ser o B. E quem estiver sozinho aqui vai ser o C. Vamos a um exemplo aqui. Então, se eu tiver aqui, ó, vou botar aqui um exemplo 1. Eu tenho aqui 4x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Neste exemplo, nós temos o seguinte. Quem está grudado no x ao quadrado aqui, olha, no x ao quadrado, nós temos quem? O valor de A. Então, o valor de A, olha no modelo aqui, ó, o modelo diz que A é quem está grudado aqui no x ao quadrado. Quem é que está grudado aqui no x ao quadrado no exemplo 1? É 4. Então, o valor de A nesta equação é 4. Quem está grudado no x, quem é? É o 3, ó. Então, o valor de B vai ser 3. E o termo que está sozinho, no caso aqui é menos 1, vai ser o valor de C. Então, nós temos no exemplo 1, que é 4x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Nesta equação, nós temos valor de A 4, de B 3, de C 1. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui um exemplo 2, onde vai aparecer só assim, ó, 5x ao quadrado menos 6x igual a zero. Observem que neste exemplo, eu não tenho todos os termos, como no exemplo 1, apareceu A, B e C. Então, quando eu tenho A, B e C, como aqui, ó, aqui apareceu na própria equação, valor de A que é 4, valor de B que é 3, valor de C que é menos 1. Aqui eu só tenho dois termos, ó, um 5 e um menos 6. Está faltando alguém aqui é zero. Quando isso acontece, a equação ela é incompleta. No exemplo 1, nós temos uma equação do segundo grau completa, apareceram o quê? Os três termos. Então, vamos ver aqui no exemplo 2, quem é A, quem é B e quem é C. O valor de A aqui vai ser 5, porque o A, olha só, o A é quem está junto do x ao quadrado. Então, o valor de A aqui é 5. O valor de B é quem está junto do x. Quem é que está junto do x aqui? Ó? Menos 6. Então, o valor de B, menos 6. E o C não aparece nesta equação. O C é o termo independente. Então, esse C vai ser quem? Vai ser o zero. Então, nós temos agora o seguinte. No exemplo 1, uma equação do segundo grau completa. Então, aqui eu tenho uma equação completa. No exemplo 2, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Porque alguém é zero. Observe que só o A aqui, ó, o A que não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Vamos ver mais um exemplo aqui. O exemplo 3. Eu tenho aqui menos x ao quadrado mais 10 igual a zero. Percebam que aqui também já é uma equação incompleta, porque eu só tenho dois termos. Observem aqui, ó. Eu só tenho dois termos, um aqui e outro aqui, ó. A equação completa aparece os três termos, o A, o B e o C. Aqui alguém vai ser zero. Vamos descobrir quem é. Eu tenho x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, tem alguém antes dele aqui, ó, que é o A. Mas aqui não apareceu o número, ó. Então, está subentendido aqui que o valor de A aqui vai ser o seguinte, olha só. É como se eu tivesse um 1 bem aqui, ó. Como tem menos, então o valor de A é menos 1.
Lá na forma geral, quem está junto do x é o b. Aqui eu não tenho x, então eu não tenho b. Então, neste caso, o valor de b vai ser quem? Vai ser 0. E na forma, olha só, quem aparece sozinho, sem o x aqui, é o valor de c. Quem é que está sozinho aqui sem o x? É 10. Então, este 10 aqui vai ser o valor de quem? De c. Então, 10 é o valor de c. Alguém é 0. Se alguém é 0, exceto a equação ela é incompleta. Então, mais um exemplo aqui de equação incompleta. Então, a equação do segundo grau incompleta. Vamos colocar mais um exemplo aqui de incompleto. Olha só, quando dois termos são 0. Então, exemplo 4. Eu tenho aqui 7x ao quadrado igual a 0. Neste exemplo, observe que eu tenho x ao quadrado. Ó. Eu tenho x ao quadrado aqui, o termo x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, né, eu vou ter o valor de a, porque vai ter alguém aqui. Ó. Se não tiver ninguém aqui, está subentendido que é 1. Então, se eu tenho x ao quadrado, eu tenho a. Então, aqui, 7x ao quadrado. Quem é a é 7. Observe que eu não tenho mais ninguém. Então, b e c vão ser o quê? 0 aqui. São 0. Então, eu tenho que, no exemplo 4, a é 7, b é 0, c também é 0. Então, temos uma outra equação do segundo grau incompleta. A equação do segundo grau incompleta. Então, nós temos 4 exemplos aqui de equações do segundo grau. No exemplo 1, olha só, no exemplo 1 aqui, nós temos o quê? Uma equação completa. Por que completa? Apareceu os valores de quem? De A, de B e de C. Nos exemplos 2, 3 e 4, nós temos o quê? Equações de segundo grau incompletas, porque alguém é 0. Agora, por que, né, que o A não pode ser 0? Como eu coloquei bem aqui como uma restrição, né, para a equação do segundo grau. Para ser equação do segundo grau, o A pode ser qualquer número, só não pode ser o 0. Porque vamos pensar aqui no exemplo 1. O valor de A aqui no exemplo 1 é quem? 4. Então, olha só, 4 aqui no exemplo 1. Mas se fosse 0 aqui, no lugar desse 4, o que eu teria aqui? Olha só, eu ia ter 0x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Se eu tivesse 0 aqui no lugar deste 4. Só que 0x ao quadrado é 0 vezes x ao quadrado. E 0 vezes x ao quadrado vai ser 0. Aí isso aqui ia desaparecer, ó. Não ia ter o termo x ao quadrado. Só ia ter daqui para frente, ó. Eu ia ter apenas o 3x menos 1 igual a 0. Se eu não tenho termo ao quadrado, a equação ela não é do segundo grau. Então, por isso que o A tem que ser diferente de 0. Este vídeo aqui é para explicar a resolver uma equação do segundo grau. Mas, como eu disse, você tem que conhecer, saber o que é uma equação de segundo grau completa, o que é uma incompleta. Aqui nós vamos resolver apenas as completas. Então, vamos lá. Vamos partir aqui para a resolução. Eu tenho o seguinte. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, resolução de equação de segundo grau completa. Aqui eu tenho um exemplo, exemplo A. Então vamos ver. Nós vamos resolver a equação do segundo grau, a completa, aqui em 3 passos. Então o primeiro passo vai ser o seguinte, ó, eu vou achar os valores de A, B e C. Isso aqui nós já sabemos. E por que essa equação aqui ela é completa? Porque aqui, ó, tem o x ao quadrado, então vai ter A. A aqui está subtendido 1, ó. Tem o x? Tem. Então, observe lá pela forma normal. Então, o valor de B aqui está grudado no x. Então, B aqui é menos 5. E o termo que está sozinho aqui, ó, o termo independente aqui vai ser o valor de C. Então, nós temos aqui o seguinte, olha. Deixa eu apagar aqui. Eu tinha colocado C igual a 0. Então, vamos lá. Achar os valores aqui de A, B e C. Então, esse é o primeiro passo. Valor de A vai ser quem? Ó, está subtendido aqui 1. Então, A é 1. B é quem? Olha só, B é quem está junto do X. Então, B é menos 5.
E C é quem? C é o termo aqui que está sozinho, termo independente. Então, o valor de C é 6. Então, este é o primeiro passo. Achar os valores de A, de B e de C. Aí, vamos para o segundo passo. Olha só. O segundo passo é utilizar esta fórmula. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, esta fórmula nós vamos utilizar aqui no segundo passo. E o terceiro passo será uma outra fórmula, aí nós vamos finalizar, né, com a resolução da equação. Então, nós temos aqui, vamos utilizar esta fórmula aqui. Se você observar, nesta fórmula tem B, tem A e tem C. Então, nós vamos substituir o B pelo valor de B. Está aqui, ó, o valor de B, menos 5. Vamos substituir o A pelo valor de A. Qual é o valor de A? Está aqui, ó, 1. Vamos tirar o C daqui, né, e colocar no lugar do C o 6, substituir. Então, nós vamos transformar essa expressão aqui, que tem A, B, C, apenas numa expressão numérica. Vamos lá, substituindo. Eu quero delta, então vai ficar delta igual. Quem é B? Olha só, B. B aqui da fórmula. B é quem? Menos 5, lá da equação nós já determinamos. Então, no lugar do B eu vou colocar menos 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 5, só que esse B está ao quadrado, ó. Está elevado ao quadrado. Então, ele tem que, né, ficar como expoente aqui também do menos 5. Aí depois, seguindo aqui na fórmula, andando aqui na fórmula, nós vamos encontrar o menos 4, que é da fórmula, sempre vai ter esse menos 4 aí, vezes o valor de quem? De A, olha só, o valor de A. Qual é o valor de A? Aqui está, ó, bonitinho aqui, o valor de A é 1. Vezes o valor de C, qual é o valor de C? Olha aqui, lá da equação, o valor de C é 6. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos só resolver essa expressão numérica aqui, ó, menos 5 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 6. Quanto é menos 5 ao quadrado? Nós temos aqui uma potenciação. Menos 5 ao quadrado significa o quê? Menos 5 multiplicando por menos 5. Então, quanto é menos 5 vezes menos 5? Então, o valor de delta vai ser, ó, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Vai ser quanto? 25. Aí, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, menos 24. Então, agora, finalizando aqui, encontramos, né, delta, que é 25, tirando 24 vai dar 1. Então, o valor de delta aqui, olha, valor de delta é 1. Então, utilizamos aqui a primeira fórmula, né, que é o segundo passo. Ó, primeiro passo aqui, achar os valores de A, B e C. Segundo passo aqui, utilizar a fórmula aqui do delta. Vamos para o terceiro e último passo. O terceiro e último passo é essa fórmula aqui, ó. Olha, x igual, deixa eu botar aqui uma barrinha, x igual. Em cima dessa barrinha aqui, no numerador, nós vamos ter, olha, nós vamos ter aqui, ó, menos b, olha, menos b, outra fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, olha, primeira fórmula aqui, primeira fórmula bem aqui, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Segunda fórmula aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, só substituir, igual nós fizemos lá na primeira. Na primeira fórmula, nós apenas substituímos os valores de A, B e C. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Então, vai ficar assim, ó, x igual, barra aqui. Em cima dessa barra, o que que nós temos? Ó, aparece logo aqui, ó, menos. Então, vou botar menos aqui. Valor de B, olha, valor de B. Vamos pegar o valor de B, tá bem aqui, ó. Valor de B aqui, ó, menos 5. Então, eu vou colocar menos 5. Por que esses dois menos aqui? Percebam que este menos aqui, ó, é esse aqui da fórmula. E esse menos aqui é o menos daqui do valor de B, que é do menos 5. Para não ficar assim, dois sinais juntos, nós vamos aqui separar com parênteses, ó, separando os dois aqui com parênteses. Aí ficou menos, parênteses, menos 5.
Aí nós temos em seguida o que? Na fórmula, nós temos mais ou menos, ó, aqui, ó, mais ou menos, bem aqui, ó, mais ou menos é da fórmula. Eu repeti aqui, mais ou menos. Aí eu tenho agora raiz quadrada de delta. Quem é delta? Nós encontramos bem aqui, delta é 1. Então vai ficar, ó, no lugar do delta, né, ó, raiz quadrada de delta. Quem é delta? Acabamos de encontrar, né, lá na fórmula anterior, no passo 2. Então, delta é 1. Pronto, agora vamos olhar lá para baixo, denominador. Embaixo nós temos 2 vezes, aqui, ó, embaixo, aqui, ó, 2 da fórmula, sempre vai ter esse 2. Turma, ó, sempre vai ter esse menos 4 na primeira fórmula, sempre vai ter esse 2 aqui. A fórmula é desse jeito, não vai mudar não. Então, vai ficar 2, ó, que é da fórmula, vezes valor de A. Qual é o valor de A? Aqui está o valor de A, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Não tem mais letras, então é só resolver esta equação, né? É resolver esta expressão que nós vamos encontrar o valor de x. Ó. Então, vamos lá. Aqui, nós temos o seguinte, ó. Nós vamos eliminar esse parênteses. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, nós vamos ter aqui, ó, mais 5. Mais 5, eu posso botar simplesmente 5, né? Aí nós temos, olha, dando sequência aqui, ó, mais ou menos, mais ou menos. Aí eu vou colocar mais ou menos. Aí tenho, ó, raiz quadrada de 1. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, ninguém tem dificuldade aí para achar a raiz quadrada de 1. 1 aqui, ó. Embaixo, o que que eu tenho? Eu tenho essa continha aqui, ó, 2 vezes 1. E 2 vezes 1 vai ser 2, ó. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, duas continhas aqui, ó, para x. X é igual. Nós temos a continha 5 mais 1 dividido por 2. E temos a outra continha 5 menos 1 dividido por 2. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou separar essas duas continhas. Eu vou resolver separadamente. Então, tá aqui tudo junto, ó. Eu vou colocar de forma diferente. Eu vou desmembrar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. X, vamos lá. X igual. Barra, vem aqui, x igual. Por que x igual duas vezes aqui? Porque eu tenho aqui duas expressões. Eu vou usar um mais e depois usar o menos. Então, aqui vai ficar, ó, 5 mais 1 dividido por 2. E lá na outra eu uso o outro sinal, que é menos. Então, vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. Aí é só fazer essas duas continhas. Então, vem aqui, 5 mais 1, 6, ó. Ser dividido por 2. E ser dividido por 2 é 3, ó. Então, já tem um valor para x, que é 3. E aqui, ó, 5 menos 1 vai dar 4. 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. Aí nós costumamos, para não ficar x aqui, ó, x aqui e x aqui, nós costumamos diferenciar esses dois assim, colocando assim, ó, x', x2'. Ou pode ser x1, x2. Então, nós temos, só para diferenciar, um valor para x, que eu estou chamando de x', é 3. E o outro valor, que eu estou chamando de x2' é 2. Aí, a nossa solução, a solução da nossa equação, né, conjunto de solução, vai ser assim, ó. Chave, indicando que é conjunto. Aí, os dois valores que eu encontrei, quais foram? 3, ó, 3, e o outro valor, 2. Então, solução para esta equação, 3 e 2. Esses números que eu encontrei, 3 e 2, nós chamamos de raízes, né? Raízes da equação. Então, quais são as raízes desta equação? Desta equação, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Equação de segundo grau completa. Quais são as raízes? 3 e 2. Então, vamos finalizar com mais um exemplo. Então, eu tenho aqui o seguinte. Olha, uma outra equação do segundo grau. Então, vamos fechar aqui com esta equação. Então, o primeiro passo, né, como nós fizemos na equação anterior, é achar os valores de quem? De A. E, neste caso, o valor de A é quem? 2. O valor de B. E o valor de B é quem? Ó, é quem está junto do x, é 6. E o valor de C.
que é o termo independente, aquele que não está junto de x. Esse é o 4. Então, o valor de A, B e C aqui estão. A é 2, B é 6 e C é 4. Nesta equação, né, da letra B. O segundo passo é acharmos o valor de delta. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? É delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó, do mesmo jeito que fizemos lá na equação anterior. Então, substituindo, né, nós vamos substituir aqui os valores de quem? De B. Quem é B? Ó, B é 6. Os valores de A, quem é A? É 2. Lá na equação anterior era 1, aqui é 2. E o valor de C, quem é? 4. Então, vai ficar assim, ó. No lugar deste B aqui, eu vou colocar quem? Ó, o valor de B, que é 6. Só que B está ao quadrado, então eu vou colocar ao quadrado. Menos, ó, é o que tem aqui na fórmula, menos quem? 4 vezes o valor de A, ó. O valor de A aqui, qual é o valor de A? Olha aqui o valor de A, ó, 2. Então, 4 vezes 2 vezes C. Aqui, ó, C. Quem é C? Aqui está, ó, C é 4. Então, vou botar aqui 4. Então, ficou agora só uma expressãozinha. Ó, ficou assim, ó, 6 ao quadrado, que dá 6 vezes 6, nós 36. E essa outra continha aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Vamos aqui registrar? Então, delta é igual. 6 ao quadrado aqui, ó, resolvendo aqui, vai dar o quê? 6 vezes 6, 36. Menos, aqui, ó, fazendo essa continha, a multiplicação, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Agora, fazendo 36 menos 32, nós vamos ter delta, que é 4. Então, o valor, né, o valor de delta é 4. Aí, esse é o segundo passo, ó. Ó, segundo passo aqui. Qual foi o primeiro? O primeiro foi aqui, ó. Ó, achar os valores de A, B e C. Então, a equação ela vai fornecer os valores de A, B e C. O segundo é calcular aqui o valor de delta. Aqui nós achamos, o valor de delta é 4. Agora, nós vamos para o terceiro e último passo. Qual é? Utilizar aquela outra fórmula. Qual é a fórmula? X igual. X igual. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a barrinha. Aí vai ficar em cima menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido, né, por 2 vezes A. Esta é a fórmula. Agora é só substituir, ó, nesta fórmula aqui, onde tiver B, igual nós temos na anterior, eu vou colocar quem? Aqui, ó, B é 6. Onde, aqui, ó, o valor de delta, nós vamos pegar daqui, ó, 4. E embaixo tem 2 vezes o valor de A. Qual é o valor de A? Olha aqui, 2. Então, substituindo, vamos ver como é que fica. Substituindo, vai ficar x igual. Ó, deixa eu apagar aqui. Ficar assim, ó. Substituindo os valores de quem? De B, de delta e de A. Então, isso, bonitinho agora. Ficou aqui, ó. Aqui em cima eu tenho menos, eu vou repetir, menos valor de B. Qual é o valor de B? Olha aqui, na fórmula tem B, ó. Qual é o valor de B? Está aqui, ó. O valor de B é quem? 6. Então, vou botar aqui 6. Diferentemente do primeiro exemplo, aqui não temos dois sinais juntos, não precisa do parêntese. No exemplo anterior é porque o valor de B era negativo, aqui não é, ó. O valor de B aqui é só o 6. Aí nós temos, ó, mais ou menos, aí coloca aqui, mais ou menos. Aí repete aqui, ó, raiz quadrada, que é da fórmula, raiz quadrada de delta. Delta aqui dentro, ó. Quem é delta? Olha só, delta é 4. Então, eu vou colocar 4 aqui.
Agora olha lá para baixo, né, da forma da barrinha, vai ser 2 vezes, ó. Vem aqui, ó, 2 vezes. Vezes quem? A. Ó, quem é A? A está aqui, ó. Ó, A é 2. Então, ficamos com esta expressão. Agora não tem mais letra. Então, vai ficar o seguinte. X igual. Deixa eu apagar. Vou resolver essa expressãozinha aqui, ó. Vou resolver essa expressão, que é bem simples. Calcula a raiz, né? Resolve a multiplicação lá de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Vou resolver aqui, ó. Fica aqui, ó. Menos 6. Ó, menos 6. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4, ó. Raiz quadrada de 4 é 2. E embaixo aqui, ó, no denominador eu tenho 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4. Feito isso, nós vamos, né, achar o valor de x. Como que nós vamos achar o valor de x? Desmembrando, né? Nós vamos desmembrar aqui, ó. Eu tenho aqui duas, olha só. Aqui eu tenho, ó, mais ou menos. Eu tenho duas expressões. Eu tenho menos 6, ó, mais 2 dividido por 4, e tenho menos 6 menos 2 dividido por 4. Então, desmembrando vai ficar assim, ó. Olha só, desmembrando vai ficar assim, ó. Vou chamar aqui de x, né? Ó, vou ter dois valores para x. X igual. Vou botar o outro logo aqui. X igual. Então, vai ficar barrinha aqui. Vamos lá. Pega um sinal, coloca aqui. Vou pegar o mais. Vou botar o mais aqui. E na outra coloco o outro sinal, botar o menos. Os números são os mesmos. Quais são os números? Os números que nós temos aqui. Ó, os números que nós temos são menos 6. Então, vou botar aqui, ó. Menos 6. Ó. Aí tem o mais, né? Mais quem? 2. Embaixo é quem? 4. Aqui, menos 6. Aqui 2, aqui 4. A única coisa que está mudando é o sinal aqui do meio, né? Porque nós temos dois sinais aqui, ó. Agora é só fazer continha, turma. Ó, vamos lá. Fazendo continha aqui, ó. Menos 6. Ó, menos 6 aqui, mais 2 vai dar menos 4. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 lá em cima. E embaixo vai ficar quem? 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar quem? Menos 1. Então, eu tenho já um valor para x, que é menos 1. E na outra? Na outra, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho menos 6, ó, menos 2. Quanto é menos 6 menos 2? Sinais iguais aqui eu vou somar e conservar o sinal, não é isso? Então, vai ficar quanto? Menos 8. Então, menos 6 menos 2 vai ficar menos 8. E embaixo? Embaixo continua quem? 4. Fazendo essa conta, menos 8 dividido por 4 vai dar quem? Menos 2. Então, nós encontramos dois valores para x. Toda equação de segundo grau, quando tem raízes, você vai encontrar dois valores para x. Em alguns casos, você vai encontrar os dois valores iguais, mas sempre você vai ter aí o x' e o x do quando ela, né, quando tem raízes, né? Pode ser iguais ou não. Aqui nós encontramos o quê? Dois valores diferentes. O primeiro x nós encontramos quem? Menos 1, ó. E o segundo valor de x nós encontramos menos 2. Para diferenciar, né, vamos colocar o quê? Vamos colocar aqui como x' e aqui como x, duas linhas. Então, a nossa solução, né, a solução da equação ficou quem? Ó, conjunto de solução ficou menos 1, menos 2. Só uma observação. Eu estou colocando aqui menos 1, menos 2 nessa ordem porque eu encontrei x' e depois x duas linhas. Ó. Mas nada impede você colocar o contrário, porque aqui em um conjunto, né, a ordem aqui não influencia em nada. Então, a solução pode ser menos 1, menos 2 ou menos 2, menos 1. São os dois valores, né, de x para esta equação, que são, na verdade, o quê? Que nós chamamos de raízes. São as raízes da equação. Então, a equação do segundo grau, nós resolvemos assim, né, nos três passos. Primeiro passo, achar aqui os valores de A, B e C.
né? Aqui, ó, A, B e C. Segundo passo aqui, ó, achar aqui o valor para delta. Terceiro passo, essa fórmula aqui, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, com isso nós, né, finalizamos aqui a resolução, né, de equações do segundo grau completas. Em outro vídeo nós vamos explicar a resolução das equações incompletas. Então, até a próxima.